Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News, para trazer para vocês as principais mentes do mercado que faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia, trazendo discussões relevantes, insights, aquelas provocações para que você vá se tornando um melhor tomador de decisão e construa sua própria opinião. E para bater um papo hoje justamente nessa lei de construir sua própria opinião e pensar crítico fora da caixa, nós temos aqui aquela participação mais do que especial de alguém que vocês já conhecem bem. Vamos falar hoje com o Roberto Valverde, vamos falar mais um pouquinho de M&A hoje, não é isso, Roberto? Mais uma vez, né? Roberto não, Valverde, né? Aliás, você está até com um ar diferente hoje, né? Passou bem o ano lá em Salvador? Acabei de chegar de Salvador, vim do aeroporto direto para cá, já estou benzido aqui, abençoado da Barra do Bonfim, direto pro programa. Maravilha, você vê que eu estou um pouco menos pálido que da última vez. Você estava né? lá com a gente, A né? gente se encontrou lá, tomou uma coisinha ali na praia, não é isso? Fizemos um encontro diferente aqui no estúdio. A gente já pôde marcar um programa lá. Com certeza, vamos fazer a gravação você com dinheiro especial, com vista para o Rio Vermelho. E tomando uma rosquinha. Tomando uma rosca. Para começar, a gente está falando de começos. A gente conversou nos últimos programas, a gente falou bastante sobre o M&A em si e sobre o pós-M&A. Eu queria começar a conversa de hoje com uma coisa que é difícil encontrar, que é justamente quem está entrando nesse mundo, quem está pensando em vender sua companhia, tem um primeiro desafio, que é fazer algo que nunca fez. Dificilmente um vendedor de empresa é um vendedor serial, né? Geralmente você faz um grande deal ao longo da vida. Então você contrata ao longo da vida uma vez um advisor, você contrata ao longo da vida, você faz um MOU, e isso traz uma série de questões para como o processo começa. E eu queria falar um pouquinho disso hoje, a começar justamente pelo primeiro processo de venda que um vendedor de empresa passa ao longo de todo o deal, que é uma série de processos de venda, mais para ele do que dele para frente. Ele tem que comprar boutique de M&A, ele tem que comprar advogado, ele tem que comprar uma série de coisas que ele não está acostumado. E, de novo, primeiro, o próprio contrato da boutique de M&A. Muitas vezes, o vendedor da empresa sequer estava pensando em vender a empresa antes do primeiro contato do intermediário. E, naturalmente, ele não se prepara para pensar o contrato com o intermediário. E eu sei que você já enfrentou umas pegadinhas aí, justamente nesse sentido. O que o vendedor da empresa tem que pensar na hora de conversar com alguém que supostamente chegou lá para ajudá-lo a vender a própria empresa? Alguém que chega lá, sabe o brasileiro é tão bonzinho? O primeiro contato com o vendedor, com a boutique, geralmente é aquele brasileiro bonzinho que só está lá para ajudar. Onde é que estão as ciladas desse camarada? Bom ponto, né? Acho que um primeiro alerta que a gente gosta de deixar é que muitas vezes o empresário ele é abordado no chamado cold call, quando ele não está nem esperando, ou ele não está pensando em vender a empresa, ou isso passou vagamente pela cabeça dele. De repente chega lá a mensagem para ele por e-mail, ou um telefonema que ele recebe, ou uma mensagem no WhatsApp, ou um inbox no LinkedIn, dizendo, olha, tudo bem, eu sou fulano, eu trabalho com aquisições e fusões de empresa, e sua empresa tem um potencial enorme para ser vendida, e eu tenho alguns compradores para poder te apresentar. Podemos falar a respeito? Cara, essa é o que a gente chama de phishing, né? Essa pescaria fria. O empreendedor recebe um primeiro impacto, ele olha aquela mensagem e fala, caramba, minha empresa está no radar de investidores. Isso mexe com o ego, com a vaidade e com a perspectiva de uma possível venda. Geralmente, ele responde dando logo os telefones de cara para que essa pessoa que o abordou faça um primeiro contato. Geralmente é uma cilada, porque uma abordagem fria dessa maneira, o advisor, quase sempre ele não tem um comprador. O que ele está tentando fazer ali? Ele pegar um mandato. Nessa indústria de advisor, existe uma meta para os funcionários de baixo escalão, que são gerentes e analistas, que vai na rua e consegue os mandatos. O que é o mandato? É o contrato em que permite que a boutique ou o assessor de investimento tenha uma exclusividade para representar determinada empresa por um determinado tempo
para fazer a venda dela. Então, aí é que mora o primeiro perigo, porque o empreendedor se depara com uma conversa bonita, uma conversa floreada, de alguém que está dizendo que tem uma série de empresas para poder olhar o negócio dele e recebe uma minuta. Então, o que é que esses contratos geralmente chegam na frente? Se pede uma exclusividade de um prazo de 1 ano para que você permita que aquele assessor represente a sua empresa. Esse é o primeiro erro. Você não pode dar exclusividade para ninguém que você conhece e você nunca teve nenhum tipo de trabalho e você não tem experiência. Então, esses assessores, geralmente, eles pedem uma exclusividade de 1 ano e tem uma cláusula lá, que é uma cláusula no finalzinho do contrato, que diz assim, olha, se porventura você resolver cancelar o contrato com um aviso de 60 dias, pelo um prazo de 1 ano adicional, se você fizer algum evento de venda, eu vou receber o comissionamento. Ou seja, ele está travando você numa janela de 2 anos, sem ter feito nenhum tipo de trabalho algum. Essa é a segunda cláusula clássica que eu chamo de pegadinha 2. A 3 é a seguinte, você deu um mandato, o advisor vai fazer um call de trabalho com você, ele vai dizer, olha, então, estamos aqui analisando previamente sua empresa e precisamos montar um material, um pitch deck, para poder chamar e atrair os investidores. E aí manda uma proposta de honorário adicional, em que ele parcela o pagamento porque ele está sendo bonzinho, para que ele monte um material para você e faça um trabalho de avaliação do valuation para depois ele ir ao mercado. Ou seja, você vai acabar tendo um custo adicional não previsto para fazer um trabalho que é obrigação dele, já que ele te abordou, supostamente com algum comprador. E aí lá vai você boletando. O que ele está fazendo? Ele está ganhando tempo, porque ali ele vai ganhar 90, 100, 120 dias de trabalho para poder botar você numa pilha de mandatos, porque ele está fazendo isso todo dia. Ele está ligando para várias empresas com a mesma conversa, com o mesmo papo, em que não existe comprador nenhum, e ele está pegando as exclusividades, vira para o chefe e fala, ó, já tenho 30 mandatos aqui esse mês. Agora nós vamos gerar receita com esses clientes. Como é que gera receita? Cobra honorário aqui, entra em valor de 80 mil, 100 mil, 150, 200 mil para montar o material, gera um caixa para a empresa, para depois a gente começar a fazer um trabalho. Agora, imagine o empreendedor já aceitando este contrato da maneira como ficou. Daqui que ele acorde para a realidade e descubra que não tem comprador nenhum, ele resolve rescindir o contrato, mas ele já pagou um honorário para a assessoria, para fazer um trabalho de avaliação da empresa, de um pitch deck, já deu exclusividade e está travado. Ou seja, por mais que ele cancele e queira dar este contrato para alguma outra pessoa que ele tenha confiança, ou não queira dar para ninguém, o honorário já está comprometido por alguém que ainda não começou a fazer um trabalho. Então tem que ter muito cuidado com essa turma que lhe aborda dessa maneira. Outra coisa que eu gosto de falar muito é o seguinte, o empreendedor, quando ele recebe uma minuta dessa e ele é abordado, você tem que fazer várias perguntas para o advisor. Amigo, você tem empresas para poder comprar? Para mim comprar? Tá bom, cadê os mandatos? Me mostra um documento que comprove que você tem empresas A, B, C, D, E que de fato tem interesse na minha empresa. Você já vai tirar 90% das pessoas da frente, porque ele não tem mandato de comprador. Porque não é essa abordagem que alguém faz quando tem mandato de comprador para buscar. Um alerta importante. Um advisor de M&A, ele ou trabalha para o comprador ou para o vendedor. Ele não pode trabalhar nas duas pontas porque ele tem um conflito de interesse. Se ele já tiver o mandato do comprador, ele não vai falar, olha, tem muitas empresas interessadas em você, porque ele quer o quê? Abaixar seu preço, não aumentar. Exato. Então você tem que ficar atento nisso. Lembrando que quando se trata de boutiques, tem que tomar um cuidado, porque às vezes um funcionário quer um mandato para comprar e o outro quer um mandato para vender, e estão ali fazendo um jogo jogado da empresa compradora e vendedora, são funcionários diferentes para depois se descobrir que estavam fazendo o mesmo trabalho conjuntamente. Isso eu já vi acontecer mais de uma vez, tem que tomar um super cuidado. Então, o vendedor tem que fazer essas perguntas iniciais como sugestão. E outra, não dê exclusividade para ninguém. Tá bom, você tem um comprador? Terceira pergunta tem que fazer, tá, como que está funcionando o meu mercado? Entreviste o advisor. Que operações de fusão e aquisição você viu no meu setor? Qual é a métrica de preço? Qual que é a métrica de estabelecer um valuation, ou seja, o valor de uma empresa como a minha? Quais são os cuidados que eu tenho que tomar ao tentar vender uma empresa? Qual é o formato e modelo de negócio? Entreviste. E vamos lá, gente, se você der um Google ou você usar a ferramenta como o ChatGPT, você consegue ter ali um scriptzinho de umas perguntas que você tem que fazer
para um advisor de M&A antes de dar algum passo. Novamente, eu vou frisar, não dê exclusividade, não faz sentido nenhum. Então, esse é o primeiro rito. Dá para pensar que é o seguinte, a gente geralmente fala quando você quer vender algo, é sempre melhor ser abordado primeiro. Então, alguém que queira comprar tentando te empurrar, né? Mas quando você tem uma empresa para vender, é melhor deixar para vender quando você já se preparou antes para vender, né? Se você geralmente é um vendedor que está vivendo o seu dia a dia e alguém te aborda querendo comprar seu negócio, a chance de se lá daí é maior. Vou dar um dado aqui que é um dado que estabelece um cronograma. Quando eu, na figura de assessor de advisor, eu sou procurado por clientes, eu não procuro os clientes me procuram, ou seja, o dono está pensando em vender, às vezes demora 6 a 8 meses para de fato ele se convencer de que realmente ele quer vender, para depois iniciarmos um trabalho de ir ao mercado, arrumar um possível comprador para a companhia dele. Porque é natural nesse processo que o achar que ele quer vender e realmente eu quero ir para frente, ele precisa ser municiado de uma série de informações do que lhe aguarda, do que é preço, do que é o rito, de fato se a empresa dele passa numa diligência, para depois o rito seguir para frente. Então, se eu fosse pegar um mandato de um cliente desse sem ter esse script de trabalho, eu estou perdendo o tempo dele e o meu, consumindo uma agenda que no final vai ser ineficiente, porque a empresa ou não vai ser vendida por nenhum desses motivos, ou o empreendedor ele vai se convencer de que ele não quer fazer, que o achismo dele, a resposta foi diferente. É igual um casamento. Para você antes casar com uma pessoa, em tese você vai conhecer, você vai ter uma empatia, você vai chamar para sair, você vai ver o assunto, você vai ver as conversas, assim. Fazer tudo correndo, fazer apressado por uma decisão imediatista, a chance de você se arrepender depois na figura de vendedor é muito grande. E o advisor precisa ter essa sensibilidade, se colocando no lugar do empresário vendedor, que já está ali anos na labuta, passando por uma série de desafios, e este rito é tão doloroso quanto. Então precisa ser suavizado com informações objetivas. Então, acho que essa é a primeira parte em relação ao contrato. A segunda parte é, você contratou um advisor, você teve conforto, você assinou um contrato com ele, com as devidas perspectivas de não exclusividade, e começa a se fazer um trabalho. Um receio que o empreendedor sempre tem, poxa, e aí? A minha empresa vai ficar na vitrine de todo mundo? O mercado vai ficar sabendo que minha empresa está sendo vendida? Eu não quero que isso aconteça. E aí uma coisa importante, não dê sua empresa para várias pessoas fazendo busca no mercado, porque aí vai virar igual imóvel. Quando você anuncia um monte de lugar, o mercado vai achar, putz, esse cara está desesperado, está querendo vender porque estou vendo o anúncio dele em qualquer lugar. Tem um representante que você acha que confia e faça um trabalho com ele de saber qual é o mercado que ele vai abordar. Quantas empresas ele vai abordar? A abordagem tem que ser muito sutil. Ninguém pega o telefone e fala para o possível comprador, olha, tem uma empresa para você poder comprar. Não funciona assim. Eu vou dar o meu próprio exemplo. Recentemente eu vendi uma empresa do setor de logística. A abordagem foi, primeiro, para saber das empresas estratégicas como estava o momento deles em relação ao setor. Se eles estavam pensando em fazer alguma aquisição. Que tipo de empresa? Que tipo de setor? Que tipo de vertical de negócio? Se o momento do Brasil está propício para isso. Para depois se levar para a segunda fase, que é, olha, eu acho que com essas características de empresa do qual você me mencionou, talvez eu tenha uma empresa elegível para você conversar. Você tem interesse? Os números básicos são esses aqui da companhia. Você vai dando um mote para o comprador, o possível comprador, ter uma percepção de que você tem algo que de fato ele tem interesse. Ou seja, é uma abordagem sutil, discreta, para alguém que já passou pelo menos na primeira fase de um funil, que ele é um elegível ao comprador. O advisor de M&A precisa ter essa experiência, esse tino de abordagem e discurso e sensibilidade antes de levar para o passo 2. Então, uma vez que se é feito esse filtro e se começa a conversa com um determinado comprador, vem o rito 2, que é assinar um NDA, que é o acordo de confidencialidade de informação. Aí já mora um segundo alerta. O comprador, quando ele é um estratégico, ou quando ele é um fundo de investimento, ele tem experiência, geralmente, em comprar outras companhias. O que é que ele vai fazer? Ele vai tentar pegar uma exclusividade, que é sempre a palavra que a gente tem receio aqui, para que o vendedor, ou seja, a empresa vendedora, dê para ele um prazo
para que ele olhe a empresa de maneira exclusiva para comprar ou não. Cara, essa é uma pegadinha clássica, porque quase todo advisor de M&A fala para o cliente, pode assinar, não tem problema, ele é o comprador correto. Não, você não pode dar exclusividade para ninguém olhar a sua empresa para comprar, por 3 motivos. O primeiro, você está fornecendo informação do seu negócio, ele pode desistir e você deu exclusividade para ele por um tempo. Você deixou de ouvir uma segunda empresa. Segundo, você não cria um ambiente de competição. Lembrando que quando você quer vender a companhia, você tem que fazer um bid estruturado e ouvir elegíveis e interessados ao mesmo tempo para você conseguir ter uma barganha de condição comercial melhor, já que você está vendendo. Você não pode ouvir apenas um interessado do comprador. O terceiro ponto é que quando você dá exclusividade, o comprador vai ficar em zona de conforto. E aí o que ele vai fazer? Ele tem exclusividade ali por 6 meses. Ele assina o NDA com você, você começa a fornecer uma série de informações que nós vamos chegar lá, o vendedor fica ansioso e o comprador sabe disso. Ele esgota o prazo dos 6 meses e fala, olha, preciso de mais tempo. Pede mais 6 vezes de exclusividade e você já está lá cansado, na fase ainda de mandar a documentação. Tudo isso para poder barganhar a condição melhor na hora de chegar na questão de preço. Então, o NDA acho que é um segundo ponto que tem que tomar muito cuidado do que você pode não assinar. O terceiro é, você está mandando as informações, você precisa assinar um documento acessório que pode se chamar de MOU, que é um memorando de entendimento sobre uma possível aquisição. É muito, muito importante que quando você estiver falando com o comprador, você saiba de onde vai vir o dinheiro para ele te comprar. O que significa isso? Imagine que eu estou assediando a sua empresa para poder comprar. Eu, na verdade, estou aqui apenas fazendo um mapeamento de mercado. Tudo bem, você assinou um NDA comigo, eu vou acessar as informações todas do seu negócio, mas, na verdade, eu não quero comprar empresa nenhuma. Eu estou olhando a sua empresa, eu estou olhando a do Zé, eu estou olhando a do João. Eu estou aqui municiando a minha diretoria de informações, com confidencialidade ou não, mas eu estou internalizando elas dentro da minha companhia. Eu não tenho dinheiro nenhum para comprar ninguém. Passa o período de 6 meses e vou dizer, olha só, não tenho mais interesse em comprar. Então, esse é um grande risco e isso acontece com uma certa frequência. Inclusive, tem empresas estratégicas que têm fama de fazer isso. O bom advisor de M&A já deve ter essa informação de mercado para saber, cara, esse cara aqui, ele só está estudando o mercado, ele não quer comprar ninguém. Então, o que eu gosto de fazer? Colocar no documento a origem do funding, ou seja, olha, eu tenho interesse em comprar a sua empresa e meu funding vai ser uma estrutura de dívida do banco tal, ou geração da minha própria geração de caixa. Então, eu peço para o do comprador o balanço, porque você precisa saber as finanças do seu possível comprador, para ver se de fato ele tem uma geração de caixa suficiente ou nível de endividamento responsável, que ele consiga pegar uma dívida nova do mercado ou geração de caixa para poder te comprar. Então, se você vê uma empresa altamente endividada, com vários problemas, como que você vai iniciar uma conversa com alguém que está doente, quase entrando na UTI? Não faz sentido. Então, essa é uma outra recomendação que eu faço. Chega-se o momento do MOU, que é o documento ali que tem uma vinculação sobre um arquétipo comercial de informações. Ali, o vendedor já está achando que, oba, vou assinar MOU, estou vendendo a empresa. Vão só condições básicas, que é um preço inicial da empresa, a métrica que pode ter sido um múltiplo sobre o EBITDA, uma conta de fluxo de caixa descontado, e cláusulas dizendo, vamos enviar os melhores esforços para que a transação aconteça. Esse documento de uma página ou duas, ele não garante nada, porque ele é apenas uma premissa, ele é um rascunho do que comercialmente está sendo negociado. Ali é o início do parto, porque esse rascunho vai se transformar em uma série de desdobramentos que o deal tem 80% de não acontecer e nós vamos chegar lá por isso. Lembrando que você assinou um NDA lá atrás, você está mandando as informações. O seu time não tem condição técnica de ficar aqui fornecendo balanço gerencial, contábil, inúmeras certidões, porque vão pedir um checklist com mais de 60 itens e sua empresa vai parar para poder atender o interesse de um comprador. Você é empresário, você está na cadeira de CEO, trabalhando, tomando decisão do dia a dia, você não pode deixar a geração de caixa do seu negócio diminuir, porque seu time está ficando ineficiente, porque está destinado a atender demandas do comprador. E aí o advisor do M&A está aqui, ó,
assoviando, só fazendo copia e cola de e-mail, sem fazer o trabalho de controle das informações. Então você deve exigir do seu advisor que ele faça esse trabalho de interlocução, de envio de documentação e de validação de tudo que está sendo passado. Porque o seu time do vendedor deve ser júnior. Imagine se você manda um DRE gerencial errado, em Excel com a fórmula errada, dando um número que você não gostaria de mandar naquele momento. Depois, para poder corrigir, gera um desconforto, parece que você está fazendo alguma coisa errada. Então o seu advisor tem que fazer uma checagem de tudo, vários calls de trabalho com alguém sênior da sua empresa, inclusive você, para validar todos os números, toda a tese do seu negócio, para onde que está indo, se as certidões estão em dia ou não, quanto tempo se demora para aparelhar o documento certo, e ter uma linguagem correta com a figura do comprador que está lá esperando, dizer, olha, comprador, é o seguinte, eu estou um pouco bagunçado aqui, eu preciso de 60 dias para poder mandar essas informações, tudo bem? Lembrando, você não deu exclusividade, então você tem um prazo folgado para poder mandar sem ter alguma espada na sua cabeça. Tem que ser um rito tranquilo para o vendedor, não pode ser nada correndo. Então, você está lá mandando as informações, o comprador está olhando, vai pedir documentação adicional, vai pedir novamente, e do lado de lá vai ser algum analista Zé Ruela, que está falando com o seu analista Zé Ruela para pedir as informações e checar. Então, imagine o nível de informação bagunçada e o advisor de M&A, se não for bom, está aqui só no copia e cola dos e-mails sem validar nada. E aí você que é CEO da empresa vai acabar sendo inevitavelmente envolvido no checklist de material e parando o seu dia a dia. Então, isso certamente é algo que vai te esperar. Chegou na parte de assinar o MOU. Você assina lá as informações comerciais, as informações estão sendo enviadas ao mesmo tempo. O comprador vai te dar um cheiro de preço, porque ele não teve tempo de fazer toda a diligência no detalhe para cravar o número. Essa é a parte da cereja do bolo que ele vai deixar para depois, propositalmente. Assinou o MOU. Agora nós vamos partir para, de fato, as condições comerciais de negociação. Imagine que você já teve calls, você já teve algumas reuniões presenciais e seu advisor deveria estar capitaneando a negociação. O que é que eu vejo no mercado? O advisor entra muito e sai calado, porque não conhece da empresa que está vendendo, não conhece o perfil do comprador, não sabe negociar, não sabe responder as perguntas técnicas que estão sendo feitas, ou de operação, ou de KPIs do negócio, ou as informações financeiras, e fica em silêncio absoluto, e o vendedor acaba emocionalmente se envolvendo na discussão e começa a ter discussões técnicas sobre validar números ou não, e ele já está ficando um pouco cansado, porque no final do dia é a vida dele que está ali naquela mesa. E de novo, o comprador sabe disso. E aí chega-se a hora de, na verdade, aparecer uma documentação de aquisição mais firme, que é, olha só, baseado nesse MOU aqui, queríamos apresentar as condições comerciais de preço. E aí eles vão vir com as condições que a gente chama de ajuste de preço. Nós, sobre preço, vou pedir para você segurar um pouquinho, que a gente vai para o intervalo e depois a gente volta para bater só nesse ponto. Pessoal, estamos batendo esse papo com o Roberto Valverde, falando sobre M&A e sobre as condições, como você entra num deal como esse, o que você tem que estar atento e, naturalmente, quais são as condições de preço que vão marcar lá, agora no MOU, mas no SPA. Mas agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Roberto Valverde, que é advisor de M&A, conselheiro independente aí de diversas empresas, falando um pouco sobre o que é esse universo de M&A, como construir o próprio processo do deal. E eu interrompi ele num ponto que eu tenho certeza que você aí de casa está interessado, que é justamente a construção do preço no momento do M&A. E a gente estava comentando que no MOU vem aquelas regras genéricas, né? Mas aquela regra de 4 vezes receita, ninguém diz de quando é essa receita, né? Esse é um detalhe importante. Imagine que você começou a negociação em janeiro de 2024. E aí você está vendo o resultado da sua empresa bombando. 24 está sendo um ano excepcional. Seus números estão melhorando a cada trimestre. Passados 6 meses, em que você está chegando ali após o MOU para entrar na métrica de preço, o comprador vai dizer, então, eu estou olhando o seu negócio aqui a 4 vezes receita em relação a 2023, porque eu tenho um ano fiscal fechado. Você falou, não, peraí, mas a minha empresa está crescendo em 2024. Eu já fechei o primeiro trimestre aqui, o primeiro semestre, com 30% de crescimento. Ah, cara, mas a gente começou a negociação lá atrás. Então, o comprador,
ele vai tentar sempre comprar pelo menor preço, pelo um ano fiscal fechado, em que ele já está fazendo uma conta se você está crescendo ou não. Repare que no momento da troca de informações financeiras, ele vai pedir updates, atualizações, porque ele já está vendo se você está crescendo ou se você vai estar diminuindo. Quer ver uma coisa? Se o seu resultado estiver diminuindo, o comprador vai dizer para você, então, olha, o múltiplo de faturamento, eu vou ter que atualizar aqui, porque a gente vai ter que incorporar o semestre de 2024, porque eu percebi que o seu resultado está caindo. Então ele vai jogar a regra em benefício dele. E tem risco até do deal não acontecer, porque se ele vê que o número está caindo mais ainda, porque a empresa estava no crista da onda de 2023, ele vai dizer, então, cara, tem uma notícia para te falar. Sabe aquele múltiplo que era 4 vezes? Agora vai ter que ser de 2, sabe? O comitê ficou desconfortável, porque está vendo que o seu resultado está caindo nesse semestre, nesse ano, e a gente vai ter que repactuar. E o MOU não garantiu. Essa é uma primeira dinâmica. A segunda é, imagine que sua empresa está sendo negociada pelo múltiplo de EBITDA, ok? E você tem lá um EBITDA apurado sobre 2023. Vai cair no mesmo tema de resultado está sendo melhor ou pior para 2024, e aí tem um resultado adicional, que como o EBITDA você tem que apurar as despesas operacionais antes de chegar, ele vai começar a fazer o que a gente chama de ajuste de preço. E isso é um item muito sensível que geralmente o ajuste de preço, ele joga o preço para baixo, ele não joga o preço para cima. Que itens são esses que fazem o ajuste de preço? Primeiro, a apuração de exercício, se vai ser do ano pior ou do ano melhor. Ele vai chamar as despesas que são despesas recorrentes e que são despesas não recorrentes. Vou dar um exemplo clássico aqui. Se ele olhar que você contratou uma consultoria em determinado ano para arrumar suas finanças, essa consultoria te custou R$2 milhões no ano. Isso é uma despesa não recorrente, porque você contratou uma vez, mas afetou sua EBITDA. Ele vai tentar botar no preço. Ele vai vir com um parecer de uma Big Four, dizendo que você teve que contratar a consultoria para poder ajustar as finanças, então aquela despesa foi devida e isso deveria descontar do preço. O bom advisor vai ter que argumentar, dizendo, olha, isso aqui é uma despesa não recorrente. Ele vai pegar os salários de todo mundo dos C-Levels, vai ver se você está registrando carteira ou se você está fazendo como distribuição de dividendo. Aí ele vai fazer um ajuste de preço, colocando todo o efeito da retirada dos sócios como salário, com os encargos sociais, porque isso vai baixar o preço. E tem que precisar existir um consenso entre o que de fato é salário e do que é de retirada, para você não tomar essa tungada adicional. Aí ele vai olhar as contingências e sua média de despesas com passivos trabalhistas, com passivo fiscal e demais contingências de despesas com honorários advocatícios. Isso é um dado muito importante, porque imagine que você teve um ano 2022 ruim, 2023 você estava arrumando a casa, 2024 você azeitou a empresa e você diminuiu em 40% as suas reclamações trabalhistas, porque você agora está indo bem. O que o comprador vai fazer? Ele vai pegar a média de 2 anos e vai fazer um desconto do preço, assumindo que 2, 3 anos é seu carrego de passivos. Você vai dizer, cara, mas eu arrumei a casa. A minha média histórica agora é 2024. Então tem que tomar cuidado, porque você pode ser penalizado por um tempo ruim que sua companhia teve, mas não significa que seja um retrato da empresa para hoje. A mesma coisa se aplica do contrário. Se você tiver exercícios melhores em 2024, que é o ano que você está negociando, começar a ficar ruim, ele vai trazer esse adicional de preço. E aí ele está fazendo o que a gente chama de SPA, que é o acordo das considerações finais, em que vai refletir de fato as condições comerciais. O SPA, eu brinco, que é de fato a negociação como ela deveria acontecer e tudo que está sendo negociado vai refletir no documento. Esse documento você vai estar contratando advogado, com mais o seu advisor de M&A, o comprador tem o jurídico dele interno ou externo, e aí vai começar uma guerra de minutas e condições comerciais, que aí vai vir condição de pagamento, como que ele te paga, parcelamento, correção do dinheiro, que dinheiro ele pode reter, que tipo de garantia adicional ele vai lhe pedir na compra, que tipo de parte da empresa ele pode não querer comprar. Eu já vi empresa de tecnologia em que eles só queriam, na verdade, a solução do software e o hardware estava sendo jogado fora. Eles diziam, cara, eu não quero comprar o seu hardware, eu quero só o software. E se arbitrou um valuation tão somente pelo software e tirou todo o investimento do hardware, que era o capex do cara. Mas isso só foi dito no SPA. Isso não estava no MOU, porque o MOU era muito genérico, lembra? Era só uma matemática lá arbitrando uma receita da companhia.
Então, Só para dar uma dimensão para quem está vendo a gente, o MOU dá quando muito dá umas 10 páginas, né? O SPA é 200, 300 as páginas, é um livro. considerações, e que tem os anexos. Os né? anexos, Tem vários anexos. demonstrativos passados, lista de como é que foi definido o bônus dos sócios nos últimos anos para saber o que vai para dentro do CLT e o que você consegue manter com algum tipo de PLR, né? Tem que ter em mente o seguinte: quanto mais perguntas ficarem te fazendo sobre o tema, é porque estão querendo te dar enrabada adicional. Eles estão ali buscando alguma coisa que, em tese, você nem sabe o que você está escondendo, e ele está querendo achar aquilo ali como um ponto de partida para negociar uma tongada adicional. Você precisa estar bem representado para se ter o termômetro. Cara, isso aqui você já perguntou. O que você está pedindo mais essa informação adicional? Isso aqui eu não tenho que te passar. Você pode até querer se posicionar nesse determinado momento, se você não estiver escondendo nenhum esqueleto por ali. Lembra que o comprador está vacinado, ele já comprou coisas ruins no passado, que ele também já tomou as tongadas dele aí. Então, precisa ter essa sensibilidade do que é informação que se deve se pedir e do que está pedindo de encheção de saco. Porque ali é o analista Zé Ruela que está querendo fazer um bonito, porque ele tem a meta dele lá de ficar baixando o preço de empresa, e os caras estão ali toda hora sendo forçados a pedir essa documentação adicional. Lembrando que o comprador já está gastando dinheiro na diligência, ele está trazendo uma Big Four para poder fazer um relatório completo. E é o comprador que já tem relacionamento com a Big Four que você não tem. No final, o relatório de auditoria, pode acreditar, vai favorecer o comprador sempre. Sabe por quê? Que o comprador que paga a conta dele. Então o comprador vai pedir lá um relatório para se basear nas condições precedentes finais que vão constar no SPA. Então imagina, você pegou lá um relatório da Big Four, uma KPMG da vida, e aí o sócio da KPMG vai lá no dia da reunião entregar o relatório e vai te apresentar um monte de desconto adicional, um monte de contingência não materializada que ele está avaliando o risco como possível ou provável. De onde que ele tirou aquelas categorizações? Boa parte dela é parte do trabalho que ele tem que fazer para poder penalizar no preço, porque ele quer receber o honorário dele. E aí você tem que tomar cuidado, porque o comprador vai se lastrear baseado no trabalho de uma Big Four. Então o que o vendedor pode fazer? Ele pode contratar também uma auditoria às suas expensas para poder relatar um relatório confrontante, se você tiver bolso e paciência, e sabendo que esse investimento você está fazendo até para se proteger de futuros compradores lá na frente, que você também tem um material tecnicamente e que não precisa ser de uma Big Four para poder confrontar tecnicamente o que está sendo dito ali. Estamos batendo esse papo com o Roberto Valverde, advisor de M&A e conselheiro independente, falando sobre as pegadinhas do processo de M&A. Você que pensa em eventualmente colocar a sua empresa a mercado, o que você tem que se atentar na hora de acompanhar o processo e mesmo de contratar os parceiros que vão apoiar, vão desenvolver esse fluxo junto com você, e como construir os documentos, quais cláusulas geralmente aparecem ali como possíveis pegadinhas. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho voltamos com o terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Roberto Valverde sobre M&A e sobre como o próprio processo se dá e as implicações disso para os vendedores aí, quais pontos de atenção também para os compradores. E eu queria voltar para esse ponto, a gente falou um pouquinho de preço, de como as pegadinhas iam mudando o preço ao longo do processo. Tem uma outra que é justamente como você vai bloqueando o pagamento. Aquele dessa de a auditoria vê que você tem um risco trabalhista de que você nunca soube, nunca faz sentido, e aí aquele negócio que era para altamente improvável, que é classificado como provável, e aí você tem que ter aquele bolsão, não é isso? De pagamentos para, caso esses problemas aconteçam, o comprador ele diz que tem que ter uma proteção para pagar essas despesas, que só vai te pagar essa parcela depois que essas despesas se provaram não reais, não é isso? E aí fica um dinheiro na mesa também, né? É um belo dinheiro. Vamos dar número aqui. Imagina que você está vendendo a empresa por 100 milhões e se colocou lá num relatório do escritório de advocacia e da auditoria que você tem um passivo não materializado como provável e possível na ordem de 30 milhões.
Então, o que eles vão fazer? Eles vão reter esse pagamento seu e vão dizer assim, olha, se o passivo não se materializar, você recebe seu dinheiro. Essa vai ser a condição nua e crua. Aí você tem que prestar atenção em uma série de condicionantes para você não perder esse dinheiro que fica em tese numa conta escrow. Primeiro é o seguinte, qual foi o tipo de relatório que foi feito e avaliação dos processos para se chegar no número de 30 milhões? Se você fizer um pente fino e olhar a classificação, quem faz a classificação do que vai ser perder ou não é um profissional contratado pelo comprador. Então, obviamente que ele está advogando em prol do comprador. Tudo que ele colocar como provável, ele vai poder descontar no preço na hora de te pagar. Então, você precisa confrontar tecnicamente os processos ou os mais relevantes para se alterar a classificação, dizer, não, isso aqui não é provável, isso aqui é remoto. Não, isso não é provável, isso é possível. Possível você pode argumentar que não se pode reter o valor integral, pode reter um valor proporcional. Então, nessa brincadeira, os seus 30 pode ir para 15 milhões de retenção. Segundo ponto de atenção, qual que é o prazo que ele pode reter o dinheiro? Se você não coloca prazo, o seu dinheiro fica lá infinitamente. Imagine que a justiça brasileira ela é lenta, corrupta e altamente burocrática. Então imagine se o seu processo demora 10 anos. Você vai ficar com o seu dinheiro parado 10 anos, sem botar a mão nessa grana, depois o comprador já partiu para outro, ele já quebrou, o fundo já saiu da tese e seu dinheiro está lá parado se for uma conta escrow, que tem que olhar isso, porque a conta escrow gera despesa financeira e quem está pagando essa conta. Então é se arbitrar um prazo para que este dinheiro possa ser bloqueado, independente de quando ocorra a materialização. Você tem que botar um gatilho de prazo. O comprador está tomando risco, se materializar depois, ele vai colocar no resultado dele. Terceiro, como você vai receber seu dinheiro de volta? O dinheiro você tem que receber corrigido. Você tem que colocar índice de indexação, porque seu dinheiro parado, você está perdendo dinheiro. Não é corrigido por inflação, não, porque isso aí é uma pegadinha clássica também. Coloca lá, vai ser corrigido pelo IPCA. O vendedor desavisado fala, tá certo, tá só arrumando pela inflação. É o justo. Não é. Não é, porque se você tivesse com o dinheiro na mão, você ia deixar esse dinheiro aplicado. Exato. Então você tem que colocar um índice lá de correção, CDI mais alguma coisa, para virar uma correção do seu dinheiro aplicado. Porque lembra, o comprador ele vai tentar comprar parte da sua empresa com o seu próprio dinheiro. Como que ele faz isso? Contingenciando um pedaço para deixar esse dinheiro parado e esse dinheiro ele não desembolsou, ele apenas deixou de te pagar e ele vai colocar mecanismo de uma conta escrow, mas de verdade o dinheiro não está sendo colocado na conta coisa alguma. Ele está assinando um documento que ele vai ter que te pagar caso isso não seja materializado. Ele está fazendo uma operação financeira. Então, esse é um outro cuidado sobre o basket do que é retido. A outra condição importante é, você já estabeleceu o valor, o prazo, o índice de correção. E quais são as cláusulas de garantia que você, vendedor, vai ter para ele te pagar? Quase ninguém coloca isso. Porque se o comprador for um picareta, não quiser te pagar e ele disser não te paga, você vai ter que ir para uma câmara de arbitragem, vai gastar um honorário com advogado e outros pareceres adicionais para poder brigar para receber um dinheiro seu. Então você também tem que se lastrear e pedir garantia do comprador, que vale ser um seguro, inclusive, sobre isso. Ele vai alegar que se encarece a operação, mas isso deveria estar na composição do preço, né? Para que, caso ele não te pague, você aciona um seguro. Garantia patrimonial, garantia imobiliária, ela vale, mas lembrando, você quer receber a grana ou uma garantia de um imóvel? O imóvel você vai ter que pegar esse dinheiro, vai ter que penhorar, vai ter que vender, oficial de justiça, tem custo, mas sem garantia nenhuma, eu nunca recomendo que você faça. Uma outra coisa sobre preço, que tem um pouco a ver com o basket, mas que é o seguinte, quando o comprador ele tenta parcelar seu pagamento, ele está comprando com o seu próprio fluxo de caixa adicional. Então, vamos pegar o exemplo da empresa de 100 milhões. Você teve 30 retido. O resto do dinheiro ele vai dizer assim, olha, 50% eu te pago em cash out, o resto do dinheiro eu vou te pagar em 3 anos parcelado a inflação. Ou se ele quiser ser bonzinho, ele vai colocar CDI, que eles nunca colocam CDI. Tá, mas espera aí. Você está pagando parcelado, você está sentado em cima da minha geração de caixa lá na frente, em que você pode piorar ou melhorar o resultado, e eu vou receber esse dinheiro depois por uma correção? Ou seja, ele está pegando esse próprio dinheiro que ele não te pagou, ele performa melhor do que índice de correção que vai te dar e ele está pagando com sua própria geração de caixa. Então,
o que eu recomendo para você ter em relação a isso? Se você vai receber parcelado, encare como uma operação financeira e coloque índices de correções acima de uma renda fixa, para que isso seja um investimento seguro e garantido para você, para que o desembolso faça sentido. Lembrando, eu não gosto muito de parcelar em muitos anos para frente, porque você não controla a saúde financeira do comprador. 2, você deveria ter o mínimo de parcelas possíveis. E terceira, tenta vender o máximo possível na cabeça, mesmo que você dê um desconto, porque é melhor você estar garantindo o dinheiro todo em caixa. Você tem uma série de outras pegadinhas de como o próprio negócio vai continuar a partir dali. Toda a saúde financeira do comprador, quanto a própria empresa resultante do M&A, né? Que daqui a pouco vira uma discussão de que, olha, mas eu comprei, mas isso aqui não valia, apareceu outro esqueleto e não sei o quê. Não va... e aí, sem contar a famosa e famigerada cláusula de earn-out, né? E vamos falar do earn-out também, porque eu já vi propriedade rural sendo vendida em que o parcelamento do pagamento, o comprador depois falou assim, olha, eu estava olhando o seu estoque aqui, que você falou, a gente vai ter que fazer um desconto no pagamento futuro, porque a gente achou alguma inconsistência no estoque. Na verdade, o comprador não tinha consistência nenhuma, ele estava querendo barganhar para poder pagar o parcelamento. Quando o cara está sentado em cima do seu cofre, já era. Você está na parte vendedora, você já assinou o documento, ele vai se beneficiar do sistema para poder tentar lhe pagar menos. Outra coisa que é importante também, antes de a gente chegar no earn-out, que é, eu estou vendendo a empresa por um grande grupo, não significa nada. O grande grupo pode pedir recuperação judicial, e se for investida do fundo, mas o fundo garante. Não, o fundo não garante, ele está olhando a investida que está lhe comprando. Essa investida pode ir para o buraco, o fundo está protegido aqui em cima, e o fato de ser um fundo grande ou não, não garante que as condições serão honradas, porque as personalidades jurídicas elas não se misturam. Lembrando que essa turma toda tem sede em paraíso fiscal. Um dos motivos, você não consegue penhorar as contas dele no Brasil. Ele tem uma companhia aberta aqui que é a investida que fez um negócio com você. Então você vai ficar discutindo como é investida. Se a investida for mal e essa investida comprou a tua companhia, você está em maus lençóis. E aí vem a técnica do earn-out, né? Que o vendedor, quando ele está muito empolgado, ele gosta de projetar resultados maravilhosos para frente. Quando a empresa está sendo vendida sob fluxo de caixa descontado ou sobre o múltiplo de EBIT, do vendedor fala assim, olha, tá vendo? Minha empresa de 100 milhões vai faturar 150 ano que vem, 200 no outro ano. Aí o comprador fala, então tá bom. Então já que você está me dizendo isso, eu vou te dizer que parte do pagamento eu vou te dar se sua empresa chegar nesse resultado. Se sua empresa chegar nessa performance que você mesmo me disse. Então assim, vendedor, calma. Deixa o advisor trabalhar a construção do cenário para frente. Não apresente cenário que você não acredita. Porque essa conta vai chegar para você no formato de earn-out, de um resultado que você não vai performar. E a segunda é quando o comprador propositalmente te coloca um earn-out com metas que você não vai conseguir atingir, lembrando que ele depois está sentado em cima da sua companhia, a gestão será dele, você provavelmente não vai ter controle, então ele vai controlar a variável de uma meta, de um resultado que você não está mais lá. Para poder tocar o dia a dia, você pode até ser um executivo, mas você vai ser uma célula dentro de talvez uma estrutura burocrática e mais pesada. Então, a maioria dos earn-outs são pagamentos fictícios, eles não acontecem, porque ou a meta foi irresponsavelmente colocada para cima, o vendedor no afã de fazer o deal topou, o advisor calado ficou porque ele queria boletar o fio de transação e o comprador já sabia que aquele resultado não se ia chegar, ou ele vai segurar o gerenciamento da companhia para não te pagar o adicional. Estamos batendo esse papo com o Roberto Valverde, advisor de M&A, conselheiro independente de diversas companhias, falando um pouquinho sobre o processo de M&A, quais pegadinhas a gente tem que estar atento ao embarcar em um processo como esse. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Roberto Valverde sobre M&A, sobre as pegadinhas, as ciladas desse processo. E a gente conversou um pouquinho sobre o próprio desenho de contratação do advisor, as discussões, o MOU, a passagem do MOU para o SPA. Mas até o último momento tem espaço para mordidinha, né? Tem uma clássica, né, de como é o dia do signing, né? A ida para o escritório. Conta um pouquinho de como é que é a pegadinha da última mordida. Então, imagina que o vendedor
passado geralmente um ano nesse prazo, já está cansado. Perdeu o Natal, já perdeu Ano Novo. Está fazendo a conta com o Pix na conta corrente dele, ou pagamento no offshore para receber a transação da vida dele, já está pensando o que vai fazer com o dinheiro, já comemorou em casa, já falou com a mulher. A esposa ou o marido já estão em Miami gastando dinheiro do deal que não saiu ainda. Lá na Collins, com o cartão Master Black ou Amex. E aí é o seguinte, vai para o escritório, geralmente esses signings, né, são feitos dentro da estrutura de um escritório de advocacia. Escritórios de placa, escritórios são bonitos, estrutura grande, prédios, salas enormes, pessoal muito solícito. Eu aprendi uma coisa, quando você entra num ambiente cheiroso, bonito, com as pessoas sorrindo para você, você tem que perguntar, cara, quem que está pagando essa conta aqui? Provavelmente sou eu que estou pagando parte dela, na figura de vendedor. E é exatamente isso que acontece. Então é marcada a reunião no escritório, geralmente tem café da manhã, geralmente tem almoço, porque imagine que são mais de 300 páginas para serem assinadas. E o seu advogado, junto com o advogado do comprador, ou a equipe de advogados estão ali para revisarem todos os pontos. E ali, acredite, tem pontos de discussão ainda. Às vezes o comprador vai falar o seguinte, olha, tem esses 2 pontos aqui que são sensíveis, mas eu acho que está pacificado. No dia de assinar a gente vê. Caramba, no dia de assinar a gente vê não. Trate antes, porque no dia ele vai trazer condição adicional. Então, o que está sujeito a você acontecer no dia do signing? Você senta lá, começa a revisar. O comprador, ele não vai chegar no mesmo horário que você. Geralmente, o vendedor ansioso chega antes. Fica ali já tomando seu cafezinho expresso, todo endorfinado, entusiasmado. E aí o comprador vai chegar, e aí vai começar a se assinar os documentos, e ele vai te chamar, o seu advisor ali na sala, e vai dizer, olha, sabe aqueles 2 pontos ali? Eu falei com o comitê e tal, a gente vai ter que rever aquela cláusula. Mas isso dá uma dor de barriga. Mas como assim vai rever? Ah, porque a gente falou aqui no comitê, na verdade, não teve comitê algum. Ele já sabia que aquela cláusula, ele provavelmente não ia querer topar do jeito que estava, e ele te deixou para te dizer isso na última hora. Cabe a você ter sangue frio para dizer, eu não vou assinar. Eu só vou assinar do jeito que a gente combinou. Geralmente o comprador topa. E por que isso? Porque o comprador não se submete a gastar um dinheirão com diligência, ter marcado todo o rito para chegar no dia e o comprador desistir. Eu já vi vendedor sair da mesa porque desistiu de vender o negócio ou porque as condições mais importantes começaram a ser alteradas no dia de assinar. Você ia falar alguma coisa sobre isso? Eu queria falar, geralmente quando ele quer dar só essa mordidinha, ele não vai correr o risco de colocar nessa mordida uma coisa que ele não aceitaria, que ele sairia da mesa. Porque senão ele teria que ter revisto isso antes e ele não ia continuar gastando dinheiro à toa. Então, assim, que pedidos são esses ali que geralmente o pessoal tem a mania de trazer? Se você vai continuar na estrutura como sócio, às vezes o cara quer mudar o status que está garantindo qual é o cargo de diretoria que você vai ocupar, ele quer deixar isso em branco. Tipo de salário e bônus que você está combinando, ele quer deixar isso por fora porque ele vai dizer que o compliance da companhia e a governança que vai ter que decidir isso depois. Isso pode ficar de fora. Parcelamento do pagamento, ele pode querer pedir um parcelamento adicional em cima da hora. E eu já vi desconto em preço ou arbitrar um múltiplo de valuation menor no dia de assinar, porque o comprador disse que do dia da reunião do signing até o último call, que tinha mais ou menos 30 dias, o dólar aumentou de preço e por isso, porque ele está comprando um business de commodity, ele tinha que dar um desconto no preço adicional, que o comitê pediu. E eu já vi vendedor aceitar. E eu disse, olha, você vai deixar esse negócio passar aqui, você está deixando X milhões na mesa. Mas o vendedor cansado topou, foi uma decisão que ele respeitou, mas saiba que até no dia de assinar não tem nada a garantia, porque uma das 2 partes pode sair. Eu já vi, inclusive, para complementar, dentro de uma grande assessoria de investimento aqui, numa sexta-feira, 5 horas da tarde, o comprador dizia, ó, a gente chegou aqui no marco aqui final, a gente olhou seu ativo, ó, essa condição que você trouxe aqui eu não vou topar. E saíram da mesa para o comprador, para o vendedor ter que repactuar a condição dele de preço, e ele não topou e fizeram a reunião na segunda-feira, acabando flexibilizando uma nova cláusula para poder fazer o dia acontecer. Bom, Roberto, a gente está caminhando aqui para o final. Foi um prazer imenso estar aqui, bater esse papo com você de novo. Eu tenho certeza que o pessoal que está assistindo a gente pode aprender bastante. Eu queria naturalmente deixar o minuto do Jabá aí também. Como é que você pode, quem quiser procurar você para bater esse papo,
onde pode encontrar seu conteúdo. Você publica lá muito no LinkedIn também. Foi assim que a gente se conheceu, inclusive. O espaço é seu. Obrigado. Bom, quem quiser falar comigo, o canal mais rápido e objetivo é no LinkedIn. Você digitar Roberto Valverde, você vai me achar. Você pode mandar inbox para mim, que eu vou te responder, a gente marca um call. Ou no Instagram, Roberto Valverde 1. Você vai me achar também lá. Esses são os outros canais que você consegue falar comigo direto. Maravilha. Muito obrigado mais uma vez por essa participação. Muito obrigado por compartilhar aqui seu tempo e essa sua experiência. Obrigado, Axé. Muito obrigado. Muito obrigado também a você, telespectador aqui da BMC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia e pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar aqui todos os dias, sempre para trazer para vocês essas grandes mentes do mercado, quem faz e pensa o mercado financeiro, para que você se torne também um melhor investidor, um melhor tomador de decisão, com os insights, as provocações, as dúvidas e as respostas aqui dos nossos especialistas. Lembrando que o Você com Dinheiro é uma parceria entre a BMC News e a Com Dinheiro. Então, se você quiser visitar lá o nosso site www.comdinheiro.com.br, você vai entender um pouco de como a gente pode ajudar a você e ao seu negócio. E, naturalmente, pode mandar também contato@comdinheiro.com.br, aquele convite para um café que a gente sempre aceita, combinado? O Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia e pela sua audiência e até a próxima.